Boa noite, irmãos. Gostei do boa noite. Eu gostaria de iniciar nessa noite trazendo para os irmãos uma pergunta. E eu gostaria que os irmãos interagissem comigo. Sim, não, concordo, não, tá? E é uma pergunta muito simples. Uma afirmação, e eu quero saber se os irmãos concordam com essa afirmação. Diz o seguinte: nós vivemos em uma sociedade onde a tristeza, a depressão, a falta de paz é predominante. Concorda ou discorda? Sim, né? Pois é. Essa afirmação ela é verdadeira. A gente não precisa nem muito longe. Ao nosso redor, olhando um pouquinho o que está acontecendo com as pessoas que nós conhecemos, nós já vamos concluir que isso é uma verdade. A gente pode comprovar isso também através de dados, tá? Dados dos órgãos do governo que vai dizer isso. Eu peguei um trecho de uma matéria que diz o seguinte: dados do último mapeamento sobre depressão realizado pela OMS apontam que 5,8% da população brasileira sofre de depressão. Sabe quantas pessoas é equivalente a 5,8%? 11,7 milhões de brasileiros. Um estudo epidemiológico mais recente do Ministério da Saúde revela que nos próximos anos, até 15,5% da população brasileira pode sofrer de depressão ao menos uma vez ao longo da vida. Ou seja, de 5,8% hoje, isso pode chegar a 15%. É um número muito alto, não é? A realidade é que esses dados aqui, eles são vistos sempre a partir de uma ótica humana, científica, médica, às vezes falível, às vezes verdadeiro. A gente não consegue mensurar corretamente se esses números eles são reais. Mas imagina só se a gente olhar para a sociedade agora através das lentes da Bíblia. Imagina a gente olhar para a Bíblia e falar assim: olha, como que as pessoas aí fora estão? Como que o mundo está? Como que as pessoas que nós conhecemos, que não são crentes, elas estão hoje? E aquelas que são crentes, como que elas estão hoje também? A gente pode afirmar com certeza que os ímpios, eles não vão experimentar uma verdadeira alegria nesse mundo. Isso é fato, isso é verdadeiro, você pode ter certeza. Ninguém que não crê em Cristo consegue experimentar alegria nesse mundo. Eu coloquei aqui 4 motivos simples do porquê isso não pode acontecer. Primeiro, falta de comunhão com Deus. Segundo Salmo 16, versículo 11, vou pedir para projetar, Salmo 16, versículo 11, nós temos a palavra do salmista dizendo o seguinte: tu me mostrarás o caminho da vida e me darás a alegria de tua presença e o prazer de viver contigo para sempre. Então, falta de comunhão com Deus é o fato, é a realidade do porquê as pessoas aí fora não vão experimentar a verdadeira alegria, tá bom? Segundo, a ausência de esperança eterna. Sem a esperança de vida eterna, a alegria do mundo se torna vazia e passageira. Eles estão esperando alegria por qual motivo? Por que eles se alegram? Eles se alegram porque ganharam uma promoção? Eles se alegram porque coisas boas aconteceram? Tá, e depois? O que vem depois dessas coisas boas? Romanos 15, versículo 13, o apóstolo Paulo, ele vai falar da alegria que vem exatamente da esperança. Ele diz assim: que Deus, a fonte da esperança, os encha de alegria e paz, em vista da fé que vocês depositam nele, de modo que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Então aqui nós temos a fonte da esperança sendo exatamente em Deus. Se os ímpios eles não têm Deus, eles não têm esperança, certo? Terceiro ponto, a ilusão da alegria terrena. O mundo oferece prazeres momentâneos que às vezes até parece fornecer uma alegria, mas não satisfaz a alma. Sempre acaba. É aquela alegria, obrigado, é aquela alegria que você precisa ficar o tempo todo fazendo para você ter essa alegria. Se você não experimenta de algo, e via de regra, as pessoas elas precisam sentir alguma coisa, não é isso? Tem que sentir. É uma experiência sensorial, eles precisam sentir alguma coisa para poder se alegrar. Eclesiastes capítulo 2, versículos 10 e 11, Salomão afirma, esse não precisa projetar, Salomão afirma ter experimentado de todos os prazeres terrenos,
E a conclusão dele é de que tudo é o quê? Vaidade. E não só vaidade, é o quê? É correr atrás do vento. Tudo isso é em vão. Tudo isso é em vão. Sem Cristo as pessoas buscam alegria em coisas efêmeras, em coisas inúteis, em coisas vãs, que não preenchem o vazio espiritual que realmente existem nelas. E por fim, o quarto motivo é o peso do pecado. O pecado não só separa de Deus, mas também traz sofrimento e angústia para a alma. Tenha certeza, tá? Tenha certeza. As pessoas aí fora que não têm Cristo e que sofrem, elas sofrem, o motivo principal é porque elas não têm Cristo. Todo o restante do sofrimento que vem como consequência é desse sofrimento. Eles não experimentam a presença de Cristo. Salmos 32, versículo 3 e 4, Davi descreve como, enquanto ocultava o seu pecado, ele vivia em profunda angústia e sem alegria, até o momento em que ele confessou e foi restaurado. Olha só, enquanto me recusei a confessar meu pecado, meu corpo definhou, e eu gemia o dia inteiro, dia e noite, tua mão pesava sobre mim, minha força evaporou como água no calor do verão. Irmãos, aqui nós temos o relato de um homem que passou por muitas situações, um homem que se arrependeu dos seus pecados, e só depois do arrependimento dos seus pecados, que ele voltou a experimentar a alegria da salvação. Então, o quarto motivo aqui, o peso do pecado, é que todos aqueles que não confessam Jesus como Senhor e Salvador, todos aqueles que estão perdidos, seja no mundo aí fora, seja dentro da igreja, a pessoa vindo na igreja, ela frequenta os cultos, ela está aqui, mas ela não confessa verdadeiramente Jesus. O maior sofrimento dela vem exatamente por conta do peso do pecado. Mas e para nós? Para nós que cremos em Cristo, qual que é a palavra de Deus para nós? O mundo aí fora sofre por conta do pecado. O mundo aí fora sofre por não ter esperança. O mundo sofre por não ter a presença de Deus. Mas e nós? Para nós, o que Deus diz está lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 4. E é o texto que eu quero que nós meditemos nessa noite. Pode abrir na sua Bíblia, no seu celular. Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Um versículo curto, pequenininho, mas que nós podemos olhar para esse texto e entender que é o próprio Deus dizendo para cada um de nós que temos Cristo. Essa é a palavra que Ele nos traz. Filipenses 4:4 diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se. Mais uma vez, alegrem-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se. Essa é a palavra de Deus para nós nessa noite, e eu quero trazer aqui para os irmãos uma meditação em 3 pontos acerca dessa alegria. Tudo bem? Vamos orar. Senhor, pedimos que sua palavra nesse momento fale ao nosso coração, pedimos que o Senhor nos desarme, o Senhor tire de nós qualquer distração, qualquer pensamento que venha a de algum modo atrapalhar a palavra do Senhor, e que nós estejamos receptivos a ouvir, a receber e a obedecer a sua palavra nessa noite. Nós agradecemos por esse momento e oramos em nome de Jesus. Amém. Então, como dito anteriormente, o mundo sofre, os ímpios gemem, eles estão sofrendo. Você pode conhecer pessoas que, ao olhar para elas assim, você vai achar que elas estão tão cheias de vida, tão alegres, tão felizes, mas se elas não tiverem Cristo realmente como o Senhor da vida delas, isso é tudo ilusão, tudo mentira. Mas olhando para o texto de Filipenses, onde o apóstolo Paulo, ele dá uma ordem, ele estabelece uma ordem, nós temos aqui algo muito interessante, que esse alegrem-se sempre, ele é dito no Senhor, ele é direcionado, a alegria sempre é direcionada à pessoa de Deus, certo? E aí Paulo, ele vai falar de alegria na carta de Filipenses várias e várias vezes. A Filipenses é conhecida inclusive como a epístola da alegria. Muitas pessoas chamam Filipenses de a epístola da alegria. E aí esse texto aqui, nós podemos pensar em três aspectos onde a alegria, ela vem para nós, ela chega para nós. E o primeiro ponto destes é que a alegria é uma ordem. A alegria é uma ordem. Você lê esse texto aqui como um convite?
Você lê esse texto como se Paulo tivesse dito assim: olha, se você estiver num dia bom, se alegre. Você lê esse texto como se Paulo estivesse fazendo uma sugestão, uma recomendação para você? Não, porque a alegria, segundo o texto bíblico aqui, é uma ordem. Ei, alegre-se no Senhor. Estou ordenando a você, alegre-se no Senhor. Ser alegre é um mandamento e não uma recomendação. E tendo em vista então que a alegria é algo ordenado, todos nós que somos cristãos devemos o quê? Nos alegrar. Claro, óbvio. Se é uma ordem e eu sou capacitado por Deus, pelo Espírito Santo, a obedecer essa ordem, eu devo me alegrar. A alegria não é uma recomendação que depende de como eu estou. Eu não vou queimar a etapa, porque o próximo ponto é isso. A alegria não depende da circunstância. Mas nós temos nesse texto uma ordem, uma clara ordem. Deus está virando para nós, está direcionando a palavra dele para nós e dizendo: se alegre. Em que momento? Sempre. O versículo não diz isso? Alegrem-se sempre no Senhor. Então a ordem de Deus para nós é essa. O Evangelho, ele traz para nós alegria. O reino de Deus também é alegria. Paulo vai dizer isso em Romanos. O fruto do Espírito é o quê? Alegria, não é isso? Uma das características não é a alegria? Então a ordem de Deus para nós é: alegre-se. É uma ordem. Deus não está sugestionando para nós. Deus não está dando para nós uma possibilidade. Não. Alegre-se, mas é claro, se você crê em Jesus como seu Senhor, se Ele é o seu Deus, se Ele é a razão da tua vida, alegre-se. É nesse motivo em que você vai se alegrar. Não é uma alegria só por, eu tenho que ficar alegre de qualquer forma. E a alegria, ela não é, em momento nenhum, você ficar dando risada, né? Como muita gente pensa. Não, eu já ouvi falar daquela expressão do bobo alegre? Não, não é isso. Você não tem que ficar dando risada o tempo todo, você tem que entender o motivo da tua alegria. Por que você se alegra? Qual a razão da sua alegria? A vida cristã, ela é uma vida de alegria abundante. Eu posso provar isso citando alguns textos. Salmos, capítulo 22, versículo 26. Salmo 22, 26. Diz assim: os pobres comerão e se saciarão. Todos os que buscam ao Senhor farão o quê? O louvarão. E que mais? E terão o coração cheio de alegria sem fim. Isso é verdade ou é mentira? Isso é verdade. Isso é verdade. Isso precisa ser uma verdade nas nossas vidas. Por quê? Porque a alegria, ela não é uma sugestão. Ela é uma ordem para nós. Aqueles que buscam ao Senhor o louvarão e terão seu coração cheio de alegria sem fim. Outro texto, Salmos capítulo 30, versículos 11 e 12. Salmos 30, 11 e 12. Bem conhecido de nós esse salmo, diz assim: transformaste meu pranto em dança, tirastes minhas roupas de luto e me vestistes de alegria. Por quê? Qual o motivo? Para que eu cante louvores a ti e não me cale. Senhor meu Deus, te darei graças para sempre. Nós cantamos aqui, não sei se vocês pararam para entender o que nós cantamos nessa noite. Nós cantamos sobre regozijo, sobre alegria, sobre graça. Nós cantamos sobre todas essas coisas. E por que nós cantamos sobre todas essas coisas? Porque o nosso coração, ele está cheio de alegria e nós queremos dar graças a Deus. Esse é o motivo pelo qual nós cantamos. Nós não cantamos porque a ordem é obrigatória, que nós precisamos cantar e nós precisamos sentar e depois levanta e senta e levanta, não. Nós cantamos porque nós temos motivo para cantar. Nós cantamos porque Deus é a razão do nosso cântico. Nós cantamos porque, como o salmista diz, tirastes minhas roupas de luto e me vestiste de alegria, para que eu cante louvores a ti e não me cale. Senhor meu Deus, te darei graças para sempre. Nós cantamos com razão, com motivo. Salmo 126, versículo 1 a 3. Outro texto. Salmo 126 diz assim: quando o Senhor trouxe os exilados de volta a Sião, foi como um sonho. Nossa boca se encheu de
riso e cantamos de alegria. As outras nações disseram: o Senhor fez coisas grandiosas por eles. Sim, o Senhor fez coisas grandiosas por nós. Que alegria! Olha só, aqui nós temos um salmo relatando um acontecimento, onde Deus faz algo, onde Deus realiza uma coisa, e as outras nações que nem seguiam, nem adoravam ao Deus verdadeiro, olhavam para essa nação e diziam: o Senhor fez grandes coisas ali. Então, se os outros, os de fora, testemunham o que Deus faz, quanto mais nós vamos olhar para o que Deus fez na nossa vida, para olhar para o que Deus nos deu, para quem Ele é, falar: Senhor, que alegria. Olha a expressão do final do versículo: que alegria, que alegria, que é indescritível o que o Senhor fez por nós. Nós nos alegramos porque o Senhor fez isso. As nações de fora se alegraram: Senhor, o Senhor fez isso, o Senhor fez coisas grandiosas. Nós temos muitos e muitos motivos para poder entender a Bíblia de modo geral, nos dando ordens para que nós sejamos alegres. Percebe que não é algo que eu vou dizer para você: olha, seja alegre, e automaticamente você vai falar: então tá, então eu vou ser alegre, eu tenho que fazer isso. Não, não é isso. Ninguém pode nos dizer alguma coisa e falar: ó, faça isso. Por quê? Porque essa alegria aqui, ela não tem a ver com a situação que nós estamos, e esse é o segundo ponto. A alegria, ela não é circunstancial. Paulo, ele não estabelece momentos para que os filipenses se alegram. Não tem uma condição ou umas circunstâncias. Por quê? Porque a alegria não é circunstancial. Ela não depende do momento em que nós estamos. Ela não depende se está tudo bem ou se está tudo mal. Ela não depende se eu estou com saúde ou se eu não estou com saúde. Ela não depende da minha situação. Ela é fora da circunstância. Ela não está presa ao momento em que eu estou passando. E é isso que é legal. Olha só, Filipenses 4, do versículo 10 ao 13, nós temos o apóstolo Paulo continuando esse capítulo, e ele vai dizer o seguinte, 4, 10 em diante, ele diz assim: ó, como eu me alegro no Senhor por vocês terem voltado a se preocupar comigo. Sei que sempre se preocuparam comigo, mas não tinham oportunidade de me ajudar. Não digo isso por estar necessitado, pois aprendi a ficar satisfeito com o que tenho. Lembra que nós cantamos um hino hoje, satisfação? Satisfeito. Sei viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com muito, ou com pouco ou com muito. Posso todas as coisas por meio de Cristo, que me dá forças. Como que a gente pode olhar então para Paulo dizendo uma coisa dessas, se a alegria depende do momento em que eu estou? Hoje eu não estou tendo um dia bom, então eu não vou me alegrar. Como assim? O apóstolo Paulo, ele diz que achou o segredo, e olha só, ele acha o segredo e entrega esse segredo na nossa mão. Sabe qual que é o segredo? É estar contente, satisfeito em toda e qualquer situação. Você vai passar por situação difícil, você vai passar por situações maravilhosas, você vai passar por situações extremamente dolorosas, mas você vai passar por situações que você não vai nem conseguir contar as bênçãos que Deus vai te dar. Em qualquer uma das duas situações em que você passar, esteja satisfeito. Por quê? Porque é Cristo que te dá forças. É isso que ele vai falar aqui no versículo. Como a vida de um mosaico, em que não faltam cores escuras do sofrimento, a nossa alegria também não pode depender das circunstâncias. Porque se a gente depende das circunstâncias para poder ficar feliz, vai ter semana que vai ser difícil. Segunda-feira vai estar muito difícil, terça difícil, quarta difícil. Eu vou esperar 5 dias para me alegrar? Eu vou esperar 5 dias para poder ter a alegria que o Espírito Santo gera em mim? Eu vou esperar tanto tempo para poder olhar para a palavra de Deus e falar assim: Senhor, a palavra do Senhor me diz que a alegria é uma ordem. A palavra do Senhor me diz que a alegria não depende das circunstâncias. Então, eu quero me alegrar. Nós podemos dizer isso para o Senhor. Nós temos capacidade, coisa que nenhum não crente tem. O profeta Abacuque, ele entendeu essa verdade. Eu quero ler o texto que o pastor Rodrigo, inclusive, leu semana passada. Abacuque, capítulo 3, versículo 17 ao 19, mostra que Abacuque entendeu.
Abacuque entendeu exatamente o que o apóstolo Paulo entendeu. Olha só. Ainda que a figueira não floresça e não haja frutos nas videiras, ainda que a colheita de azeitonas não dê em nada, e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios, mesmo assim, o que ele diz? Me alegrarei no Senhor. Exultarei no Deus de minha salvação. O Senhor soberano é a minha força. Ele torna meus pés firmes como os da corça, para que eu possa andar em lugares altos. Tem noção da profundidade de Abacuque ao dizer esse tipo de coisa? Ele diz assim, olha, mesmo que eu plante tudo aqui, mesmo que eu faça tudo, e dê tudo errado, ainda assim eu vou me alegrar. Mesmo que eu faça o máximo e além do máximo, e dê tudo errado, eu vou me alegrar. Por que eu vou me alegrar? Porque eu exulto no Deus da minha salvação. Eu conheço o real motivo da minha alegria. Eu conheço por que eu me alegro. Eu não me alegro porque eu tenho coisas. Eu não me alegro porque eu sou próspero. Eu não me alegro porque eu tenho carro, eu não me alegro por nada disso. Eu me alegro porque eu tenho o Senhor. Esse é o motivo da minha alegria. Nesse mundo, nós vamos passar por muitas aflições. Cruzaremos vales escuros, atravessaremos desertos assim, terríveis. Mas a alegria verdadeira jamais, em momento nenhum, há de nos faltar. Isso é uma verdade, isso é uma promessa. A alegria do Senhor não há de nos faltar. Deus nos concedeu de modo irrevogável. Tem noção que Deus ele nos deu essa alegria e nada pode tirar essa alegria? Tem noção que Deus nos deu essa alegria e essa alegria é nossa? O Senhor nos deu, é fruto do Espírito. O reino de Deus é alegria, foi nos dado. Somos um povo alegre, cheio de alegria. E o terceiro ponto, que é o ponto que eu quero gastar mais tempo, é que a nossa alegria, ela deve ser centrada em Cristo. Nossa alegria, ela não é um sentimento, como muitas pessoas pensam, tá? A alegria, para nós que somos cristãos, é uma pessoa. A nossa alegria, ela não é a situação em que nós estamos. A nossa alegria deve estar centrada na pessoa de Jesus. Paulo entendeu isso. Quando Paulo diz que ele pode todas as coisas por meio de Cristo, que o fortalece, ele entendeu por que ele pode passar por qualquer situação. A alegria dele está em Cristo. Ele entende que a razão pela qual ele se alegra, não é se ele consegue entrar numa cidade e pregar o evangelho, se ele tem igrejas crescendo, não é nada disso. É por causa de Jesus. Talvez, em alguns momentos das nossas vidas, vai nos faltar muitas coisas. Talvez nós teremos muitas dificuldades. Talvez vai faltar para a gente carro, talvez vai faltar para a gente casa, talvez vai faltar para a gente emprego, talvez vai faltar para a gente tantas e tantas coisas. Mas sabe o que nunca vai nos faltar? É Cristo. Cristo nunca há de nos faltar. Salmo 23, versículo 1. Você conhece esse salmo, né? Salmo 23, versículo 1. Nós temos o seguinte: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quantas pessoas não usam esse versículo para dizer assim, olha, não vai me faltar ficar rico, não vai me faltar ter saúde, né? Mas o que o salmista queria dizer aqui é o seguinte, olha, nada vai me faltar porque o Senhor é o meu pastor. Nada vai me faltar porque eu tenho o Senhor exatamente como aquele que cuida de mim, que me provê. Então, a nossa alegria, ela precisa estar centrada em Cristo, porque nós temos a Cristo. Nós temos Ele é nosso. Ele é nosso Deus, Ele é nosso Senhor, Ele é nosso Salvador. Ele é tantas coisas para nós. Então, a nossa alegria, quando ela está centrada em Cristo, nós não perdemos tempo olhando para os lados. Nós não dependemos das pessoas. Nós não dependemos se tudo está favorável para que nós estejamos aqui na igreja ou não. Nós não dependemos de nada. Nada do que nos acontece, nada do que nós vivemos, pessoa nenhuma. Ah, mas a pessoa, o irmão fulano falou assim comigo, eu não gostei. Isso não é um motivo determinante para a nossa alegria. A nossa alegria está além, a nossa alegria está acima disso. A nossa alegria não depende de pessoa nenhuma, a não ser que essa pessoa seja Jesus.
Davi ele vai dizer isso: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Em outras palavras, ele vai dizer: nada me faltará porque o Senhor que é o meu pastor. O Senhor não me faltará. Existem alguns judeus que interpretam esse texto justamente dessa forma. Eles dizem assim que, ao escrever o Senhor é meu pastor e nada me faltará, o que ele quis dizer é que o Senhor não faltaria a ele. Não é que coisas não faltariam a ele, o Senhor não faltaria a ele. Deus nos deu Cristo. Deus nos deu Ele mesmo. A salvação que recebemos, a paz que habita em nossos corações, é porque Cristo nos deu Ele mesmo. Tenha em mente isso. O motivo da nossa alegria, a razão da nossa alegria, o que depende para tirar um sorriso do nosso rosto, é simplesmente saber que Cristo é nosso. Cristo é nosso Senhor. Cristo morreu na cruz no nosso lugar. E é uma história que, para as pessoas que estão perdidas, é um absurdo. Como é que alguém pode morrer no lugar de gente tão ruim? Porque nós não somos boas pessoas. Olha para dentro do seu coração. Nós não somos boas pessoas. Mas Cristo morre em nosso lugar. Cristo morre na cruz. Ele se entrega no nosso lugar. Ele toma o cálice completo da ira de Deus, que era meu e era seu. Tudo isso para que nós sejamos alegres. Tudo isso para que nós tenhamos vida. Tudo isso para que a nossa vida seja realmente uma vida. Imagina só se nós estivéssemos ainda separados de Cristo, nós estaríamos mortos, perdidos, sofrendo, cheio de angústia no coração. Não ia conseguir dormir, não ia conseguir viver, não saberia se era melhor ficar dormindo ou ficar acordado, porque dormindo é ruim, acordado é ruim. E é isso. Essa é a realidade de quem não tem Cristo. Nós temos Cristo. Nós temos a razão da nossa alegria. Nós podemos nos alegrar porque nós temos Cristo. Essa verdade, ela precisa bater no nosso coração tão forte, principalmente nos dias difíceis. Porque os dias difíceis, eles virão. Os dias bons também vêm. Aí depois vem um monte de dia difícil. Aí vem uns 2 dias bons, aí vem uns 30 dias difíceis. E é isso, a vida é isso. A vida é assim. Em todos eles, o bom de tudo é que Cristo está lá. Cristo está em todos os dias. Quem tem Jesus, experimenta a verdadeira alegria. A alegria que dura até meia-noite, e depois dura 00:01, e passa o dia todo, e dura até meia-noite do mesmo dia, e dura e vai durando. Essa é a verdadeira alegria. Agora imagina se nós dependêssemos de coisas, de pessoas, de situações para poder ter alegria. Nós teríamos alegria de vez em quando. Dependendo do meio em que você convive, das pessoas que estão perto de você, talvez você não tivesse alegria nunca. Por isso que nós precisamos olhar para Cristo, entender que Ele é o motivo da nossa alegria. Toda vez que aquela tristeza bater, e ela bate, tristeza bate no nosso coração. Toda vez que aquela tristeza bater no nosso coração, e às vezes ela vai bater muito forte, às vezes ela vai bater e a gente vai conseguir espantar ela dali na hora, mas às vezes ela vai bater e vai entrar. Quando isso acontecer, lembra da cruz, lembra de Cristo, lembra do que Ele fez no nosso lugar, lembra do sangue derramado, perfeito, puro, sem pecado. Lembra do sangue perfeito, do Cordeiro perfeito, entregando, morrendo no seu lugar, porque você jamais conseguiria isso. Quando a noite escura da alma vier, lembre-se que Jesus Cristo ele já pagou tudo aquilo que você deveria ter pago. Lembre-se que a cruz, ela não foi sem querer, ela não foi aleatória. Jesus não estava ali andando por Jerusalém, de repente amarraram ele ali, jogaram ele numa cruz. Não, não é isso. Ele veio a este mundo, ele nasceu. Imagina só, o Deus, Criador dos céus e da terra, ele se fez um bebê. Ele se fez um menino. Ele se fez um adolescente. Ele se fez um jovem, um adulto. Ele se fez homem e morreu, porque nós jamais conseguiríamos pagar pela nossa própria salvação. Ele morreu porque, se ele não tivesse morrido, os nossos dias seriam de tristeza, do começo ao fim. Nem na noite de sono nós teríamos tranquilidade, porque as nossas noites seriam terríveis. Lembre-se que Cristo, Ele dá para nós
a verdadeira alegria. Quem não tem Jesus pode até ter alguns momentos de alegria, mas não tem a alegria verdadeira. Irmãos, nós não podemos nunca, jamais, sentir inveja de pessoas, principalmente pessoas que não têm Cristo. Às vezes nós olhamos para essas pessoas que não têm Cristo e achamos que elas estão bem. Nossa, olha, ela tem isso, ela tem aquilo. Nossa, olha a vida dela como é boa. Irmãos, nós temos Cristo. Nós temos tudo o que realmente importa nessa vida. Tudo que nós temos além da salvação é bênção de Deus. Deus, ele olhou para nós e falou assim: eu vou te abençoar, toma, estou te dando. O resto tudo não tem sentido. Quem tem Jesus tem a alegria. Quem não tem Jesus jamais experimentou essa alegria. Nós não podemos sentir inveja das pessoas. Primeiro, porque é pecado. Segundo, porque nós temos Cristo. Nós devemos olhar para as pessoas aí fora e sentir compaixão. Ficar, às vezes, triste por essas pessoas. Porque nós olhamos para as pessoas aí fora e nós julgamos pelo que elas têm. Nós julgamos pela aparência. Nós julgamos, talvez, pelo sorriso no rosto que elas dão todos os dias. Lembra do Salmo 73? Vamos abrir Salmo 73. É um salmo muito, muito interessante, onde nós temos justamente um momento de fraqueza, onde o salmista ele vai sentir inveja dos ímpios. Mas é um salmo que é esclarecedor para nós. Nós não precisamos sentir inveja dos ímpios. Salmo 73 diz assim: certamente Deus é bom para Israel, para os que têm o coração puro. Quanto a mim, quase tropecei. Meus pés escorregaram e quase caí, pois tive inveja dos orgulhosos quando os vi prosperar, apesar de sua perversidade. Olha só, ele estava sentindo inveja de pessoas perversas. Versículo 4. Levam uma vida sem sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Eu estou aqui sofrendo de dores e a pessoa ali fora que vive a vida totalmente perdida, está lá, virando estrela, uma atrás da outra. Eu estou aqui quase andando de muleta. Como é que pode? Não enfrentam dificuldades, nem estão cheios de problemas como os demais. Ostentam o orgulho como um colar de pedras preciosas e vestem-se de crueldade. Seus olhos cobiçam sempre mais, e o coração vive cheio de más intenções. Zombam e falam somente maldades. Em seu orgulho, ameaçam usar de violência. Para nós, essas pessoas aí tinham que estar tudo morto, né? Tudo morto, apanhando, na cadeia, alguma coisa assim, não é? Versículo 9, falam como se fossem dono dos céus, e suas palavras arrogantes percorrem a terra. Por isso o povo se volta para eles e bebe todas as suas palavras. O que Deus sabe, perguntam. Acaso o Altíssimo tem conhecimento disso? Vejam como os perversos desfrutam uma vida tranquila, enquanto suas riquezas se multiplicam. Aí aqui ele começa a se perguntar: foi à toa que mantive meu coração puro? Foi em vão que agi de modo íntegro? O dia todo só enfrento problemas. Minha vida é só pindaíba. Eu só sofro. Eu faço o que é certo e sofro. Eu faço o que é correto e apanho. Como é que pode? Que tarefa? Aí ele coloca assim, versículo 15. Se eu tivesse falado como eles, teria traído o teu povo. Tentei compreender por que prosperam. Que tarefa difícil. Nem tenta entender. Então entrei no teu santuário, ó Deus, e por fim entendi o destino deles. Tu os pusestes num caminho escorregadio e os fizeste cair do precipício para a destruição. São destruídos de repente, completamente tomados de pavor. Quando te levantares, ó Senhor, rirás das ideias tolas deles, como quem ri de um sonho pela manhã. Percebi então que meu coração se amargurou e que eu estava despedaçado por dentro. Fui o quê que ele vai dizer aí? Tolo e ignorante. A teus olhos devo ter parecido um animal irracional. Nós não podemos sentir inveja das pessoas, principalmente das pessoas que estão perdidas. Senão nós seremos tolos, ignorantes
e seremos parecidos com um animal irracional. Nós temos Cristo, qual o motivo de sentir inveja dessas pessoas? Eu queria tanto ter uma camisa daquela, eu queria tanto ter uma vida daquela, um carro daquele. Irmãos, nós devemos olhar para Cristo, olhar para Deus e entregar tudo isso diante dele. Nós não devemos cobiçar as coisas das pessoas, nós não devemos cobiçar nada, nós temos Cristo. Pensa só, é como se você tivesse o tesouro mais precioso que existe nesse mundo. Desculpa, vou me corrigir, não é como se você tivesse, você tem o tesouro mais precioso desse mundo, que é Cristo. Então você não precisa desejar nada do que é do outro. Você não precisa desejar coisas. Você não precisa tentar entender o porquê que as pessoas aí fora fazem coisas erradas e colhem prosperidade, enquanto você faz coisa certa e colhe coisas ruins. Ajusta a perspectiva. Ajusta a lente pela qual você olha. Ajusta os seus olhos. Como que você está olhando essa situação? Você está olhando essa situação da maneira correta? Porque às vezes nós estamos olhando da maneira que ele colocou aqui, da maneira humana. Sabe por que Deus prosperava aquele povo que Asaf olhava? Deus prosperava para no final de tudo, toda essa prosperidade servir como peso maior para a condenação deles. É semelhante àquele porco que você pega ele bonitinho, pequenininho, e dá comida, e coloca a melhor comida que você tem. Alimenta, dali a pouco ele está grandão. Chega no final do ano, o que você faz? Acabou. Bacon, torresmo, é isso. Assim são essas pessoas que não têm Cristo. Nós não precisamos de nada do que o mundo tem aí fora. Nada, nós não precisamos. É claro que nós devemos buscar sim ter uma boa vida nesse mundo. Nós devemos sim trabalhar, ter planos. Devemos sim, claro, não há problema nenhum. Mas nós precisamos entender que o nosso tesouro jamais estará aqui. Nosso tesouro nunca vai estar em nada do que nós podemos ter aqui. A nossa alegria não pode depender se os meus planos deram certo ou não. A nossa alegria não pode depender do fato de que eu planejei um ano e de repente não deu certo. Eu vou ficar triste. Eu vou ficar angustiado, eu vou entrar em depressão, eu não sei o quê. Não, que isso? Nós temos Cristo, nós sofremos, mas nós nos alegramos também. Nós sofremos e em meio ao sofrimento nós temos a alegria. Essa alegria vai fazer com que a gente entenda que Deus às vezes não quer nos dar coisas. Essa alegria vai fazer com que nós entendemos às vezes que Deus não deseja nos abençoar naquilo que nós queremos a bênção. Às vezes nós oramos tanto por uma coisa e Deus fala, não. E aí? Isso é ruim ou é bom? Para nós é terrível, para nós é péssimo. Mas entenda, Deus disse não, então isso é uma bênção, isso é bom. Para nós pode não ser naquele momento, mas quem é que sabe o que está fazendo, nós ou Deus? Vamos ser sinceros, se Deus atendesse todas as suas orações, onde que você estaria hoje? Onde você estaria hoje? Se Deus atendesse cada oração que você fez, não só a oração que você parou e fez, mas os desejos do teu coração, onde que você estaria hoje? Eu tenho certeza que metade, ou mais da metade de nós, nem estaríamos aqui. Uma outra metade talvez nem vivo estivesse. Uma outra metade talvez estivesse afundado, triste, vivendo angustiado. Por quê? Porque nós não sabemos o que nós queremos de fato. Nós acordamos em um dia querendo uma coisa, no outro dia a gente quer outra, no outro dia a gente quer outra, no outro a gente quer outra, dali a pouco a gente nem sabe o que a gente quer. Agora Deus sabe o que tem para nós. A alegria do Senhor, ela reside no fato de que não depende de nada que está acontecendo. A alegria do Senhor reside exatamente nessa certeza, de que as coisas vão passar, a nossa vida vai mudar, às vezes vai virar de cabeça para baixo, vai voltar e vai virar de novo, vai voltar de novo, e Cristo vai continuar sendo o motivo da nossa alegria. Não as situações, não o que acontece. Por fim, pode parecer óbvio, mas eu quero deixar duas aplicações. A primeira delas é que nós devemos nos alegrar quando nós estivermos aqui. É óbvio isso, né? Eu sei que eu tenho que me alegrar quando eu estou aqui. Salmo 122, versículo 1,
é um versículo que todos vocês conhecem também. Vamos ler ele todo junto? Em uma só voz? Alegrei-me. Vamos à casa do Senhor. Estamos na casa do Senhor porque nós, pequenas e frágeis criaturas, fomos escolhidas e chamadas por um Deus que é soberano e autor da história a fazermos parte do seu plano eterno. Isso é maravilhoso. Por que nós viemos aqui? Será que a gente tem que vir na igreja e falar, domingo, 5 horas da tarde, eu estou numa preguiça, eu acho que eu não sei se eu estou muito animado para ir, não. Mas eu preciso lembrar que eu estou dentro de um plano que é maior do que a minha própria vida, que é maior do que os meus próprios sonhos e desejos e planos. E aí eu preciso olhar para a minha preguiça e falar assim, olha, eu quero me alegrar porque hoje eu vou estar na casa do Senhor. É uma alegria para mim estar na casa do Senhor. Esse Deus soberano entregou o seu único filho em uma cruz, a fim de que eu e você pudéssemos passar a eternidade com Ele. Por fim, Ele promete que um dia, seu Filho virá nos buscar, nos reunirá em um só povo e nos levará para perto de si. É motivo suficiente para nos alegrarmos? É, né? Só um pouquinho. Estar na casa do Senhor deve ser um motivo de alegria. Devemos ansiar pelo domingo, pela quarta-feira, por todos os dias em que nós estaremos aqui. Para nós deve ser um anseio. Eu não posso ficar pensando em várias outras coisas e falar, é domingo, é dia de ir na igreja. Verdade, lembrei agora. Não pode ser assim. A minha segunda-feira, a minha terça-feira, a minha quarta-feira, precisa ser toda ela planejada e eu preciso viver a minha vida cristã digna, de modo digno do Evangelho, para que chegue no domingo e eu possa entregar um culto ao Senhor aqui que Ele realmente se agrade. O culto do domingo não começa no domingo. Não começa na meia-noite de sábado para o domingo. Não começa às 9 horas da manhã do domingo. Não. Começa na hora que a gente sai daqui. Na hora que a gente sai daqui já começa o nosso culto do domingo que vem. Porque tudo que eu vou fazer na semana vai ser exatamente a consequência do que eu vou entregar aqui no domingo. Devemos nos esforçar tanto quanto pudermos para estarmos aqui. E quando estivermos, a alegria, e aí quando eu falo alegria, é a verdadeira alegria. Às vezes você não está se sentindo muito bem, às vezes você está com algumas dores, às vezes você só quer ficar quietinho um pouquinho aqui, mas você está aqui. Alegria não é você ficar levantando seus braços e gritar e pular, não é nada disso. Alegria é aquilo que flui de dentro do seu coração, conforme você entende essas verdades que nós meditamos nessa noite. E quando nós estivermos aqui, essa alegria deve tomar conta dos nossos corações, seja no momento de cânticos, seja no momento de orações, seja nos momentos de ofertório, ou seja no momento da exposição da palavra. O nosso coração deve se alegrar. Quer ver um motivo bem simples para a gente se alegrar e se entristecer ao mesmo tempo? Quantas pessoas você conhece que agora deve estar numa igreja onde a palavra de Deus não é pregada verdadeiramente? Quantas pessoas você conhece que semana após semana tem frequentado igrejas que não pregam o verdadeiro evangelho? Agora pensa só, nós estamos aqui domingo após domingo, ouvindo fielmente a exposição da palavra de Deus. Isso é um motivo enorme para a gente se alegrar. É um motivo gigante para a gente se alegrar. Nós não estamos perdidos como os depravados que estão vivendo a vida deles de forma imoral, mas nós também não estamos perdidos em um falso evangelho. Nós também não estamos perdidos ouvindo mentira todos os dias. Nós não estamos perdidos aí fora ouvindo mensagens da teologia da prosperidade. Nós não estamos. Nós estamos ouvindo o evangelho verdadeiro. Nós estamos crendo no evangelho verdadeiro. O evangelho verdadeiro tem transformado a nossa vida dia após dia. Nós devemos nos alegrar por isso. Nos entristecemos por essas pessoas, mas nos alegramos porque nós estamos aqui, ouvindo a palavra, cantando a palavra, orando a palavra. Isso é motivo muito mais do que suficiente para que nós nos alegremos. E por fim, Judas capítulo 1, versículo 24. Um dia, eu quero encerrar com essa fala. Um dia,
quando esse mundo passar, quando nosso Senhor vier nos buscar, Ele promete nos levar para si com muita alegria. Olha só, toda a glória seja dada àquele que é poderoso para guardá-los de cair e para levá-los com grande alegria e sem defeito à sua presença gloriosa. Essa é a nossa esperança. Um dia, o Senhor há de nos buscar. Um dia o Senhor há de nos levar para si, com grande alegria e sem defeito, até a sua presença gloriosa. Mais um motivo para nos alegrarmos. Quantos e quantos motivos nós temos para nos alegrarmos? E se a gente quisesse tirar mais motivos daqui, diz assim que aquele que é poderoso para guardá-los de cair. Deus, Ele nos livra de tantos e tantos males. Deus, Ele nos livra de voltar à nossa velha vida. Deus, Ele nos livra do nosso próprio desejo, do nosso próprio coração. E por fim Ele diz que Ele há de nos levar para si mesmo com grande alegria. Essa é a nossa esperança. Nós temos esperança. Essa esperança gera em nós alegria. Uma alegria que o mundo jamais pode explicar, desenvolver, ter, a menos que eles se dobrem diante de Jesus como nós fizemos. Que essa alegria então possa fazer parte da nossa vida, muito mais do que momentos bons, mas que inclusive em momentos ruins, nós podemos olhar para Deus e falar: o Senhor é minha alegria. Está difícil, estou passando por situações dificílimas, mas o Senhor é minha alegria. Eu tenho alegria o tempo todo, porque o Senhor está comigo o tempo todo. Que essa possa ser a verdade das nossas vidas. Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos, te agradecemos, te exaltamos, porque o Senhor é o motivo e a razão da nossa alegria. O Senhor é a razão pela qual nós não desfalecemos, o Senhor é a razão pela qual nós não sucumbimos. Obrigado por ser o nosso bem mais precioso. Obrigado por ser o nosso Deus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Que essa alegria venha transbordar no nosso coração. Que nós possamos chorar, mas chorar de alegria. Que nós possamos passar por situações, independente de qual seja, mas passar consciente de que a alegria do Senhor está em nós. Sabendo que o Senhor é o motivo pelo qual nós vivemos nesse mundo e é o motivo pelo qual um dia o Senhor há de nos buscar e com muita alegria nos levar para perto de Ti. Que o Senhor nos abençoe nessa semana que se inicia e que a alegria do Senhor possa realmente transbordar em nosso coração. Que as pessoas vejam e que nós possamos testemunhar essa alegria maravilhosa que é a alegria de pertencer a Cristo. Obrigado por esse momento, por esse culto, que o Senhor tenha recebido toda a honra e toda a glória. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar mais um hino. Depois disso, o Roberto encerra. Amém. Que estejamos sempre contentes no nosso Deus. Aqueles que podem, se coloquem de pé e vamos cantar com alegria o hino de número 319 do Voz de Melodia, Com Cristo Estou Contente. Falsa paz ou vão prazer,
Podeis assentar. Que esta seja sempre uma verdade na minha e na sua vida. Amém? Que Deus abençoe a todos, tenhamos todos uma excelente semana na presença do nosso Deus. E como Clinton nos ensinou nesta noite, que possamos adorar ao nosso Deus, cultuar ao nosso Deus, não apenas aqui na igreja neste momento, mas dia após dia. Que a nossa vida, em todo instante, seja um culto de louvor e adoração ao nosso Deus.